Eles não têm prova nenhuma contra mim, eles me condenaram pelo domínio do fato. E entendo ser o caso de conceder a ordem para declarar extinta a punibilidade do agravante. Em face do exposto, pedindo venha ao eminente relator e aos que pensam de forma diferente, voto para dar provimento ao recurso de agravo, declarando a extinção da punibilidade recorrente do crime de luta política, processo histórico, porque eu fui condenado, fui cassado por razões políticas e condenado por razões políticas, quase confessado. Com o voto dos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e, surpreendentemente, do ministro Cássio Nunes Marques, o STF extinguiu a condenação de José Disseu, que fora imposta pela Lava Jato de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Entenda o caso. Pois bem, por 3 votos a 2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, composta pelos ministros Carmen Lúcia, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes, extinguiu na terça-feira, 21 de maio de 2024, a condenação do ex-ministro da Casa Civil e ex-deputado federal por São Paulo, José Disseu, por suposta corrupção envolvendo o recebimento de propinas de uma empresa que fechou contrato com a Petrobras em 2009. Com a decisão, Disseu se livra de uma das 2 condenações que ainda pesavam contra ele no âmbito da Operação Lava Jato. Por que o voto de Lewandowski, se ele já não é mais ministro do Supremo? Bem, o STF é dividido em 2 turmas, cada uma com 5 ministros. Quando o julgamento de Disseu começou em 2021, os ministros que compunham a segunda turma eram Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Logo depois, Carmen Lúcia foi para a primeira turma, sendo substituída por André Mendonça. E Ricardo Lewandowski, em função de sua aposentadoria, foi substituído pelo ministro Dias Toffoli, que saiu da primeira turma e veio compor a segunda turma. Disseu ainda recorre de uma outra condenação no âmbito da Lava Jato. O segundo recurso pede a extinção de uma condenação por recebimento de propina da Engevix. O caso está sob análise do Superior Tribunal de Justiça, ainda sem data para ser julgado. A expectativa da defesa de Zé Disseu é que o entendimento do STF reflita no julgamento desta segunda condenação. De acordo com a defesa, abre aspas, nós já acreditávamos muito na vitória da segunda turma, mas tivemos essa vitória também com o voto impecável do ministro Nunes Marques, fecha aspas, para a defesa. O advogado de Disseu, Roberto Pondeval, aponta que a discussão posta no STJ é muito semelhante à analisada no STF. Trata do momento que define a contagem da prescrição do processo. Na corte, o caso é relatado pela ministra Daniela Teixeira. Daniela Teixeira foi indicada por Lula e tomou posse em novembro de 2023. Antes de assumir o cargo, ela era advogada e é conhecida por ter posições garantistas. A defesa de Disseu tem, ainda, um pedido feito ao STF sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. Neste processo, pede a declaração de parcialidade do ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, o Sérgio Moro, que hoje é senador da República. Caso este pedido seja aceito, favoravelmente, claro, o processo do STJ será, consequentemente, anulado ou encerrado. José Disseu foi um dos principais ministros do primeiro governo do presidente Lula. Acreditava antes do mensalão que Disseu seria o indicado por Lula para substituir nas eleições de 2010. No entanto, a armação do chamado mensalão, na qual foi condenado e preso, o tirou da vida pública. Posteriormente, a Lava Jato de Moro e Dallagnol novamente lhe impôs 2 condenações. Há 4 ou 5 anos atrás, era inimaginável a volta de José Disseu à vida política do país. Entretanto, nas idas e vindas da política e do judiciário brasileiro na última década, já se tem por provável o retorno de José Disseu ao Congresso Nacional como deputado federal nas eleições de 2026. O próprio Disseu, nos últimos meses, tem falado dessa possibilidade. Tido como um dos maiores estrategistas da política nacional, a possível volta de Disseu ao parlamento seria um alento em um momento de intensa pobreza política no Congresso e na sociedade brasileira. Para o advogado de José Disseu, Roberto Pondeval, concorrer ou não a uma cadeira no Congresso, provavelmente ou possivelmente, dependerá apenas da vontade do ex-ministro. Se assim o é, que volte José Disseu. O Supremo mudou. O Supremo foi o grande sustentáculo da Lava Jato e depois, quando se deu conta do que era a Lava Jato, passou ela limpo. Tá? Está passando, com contradições e tudo, mas está passando. E para recordarmos sempre que
É a luta social e política que constrói a democracia. Foi a luta que nos devolveu a democracia. Inclusive...